todos. Deus abençoe a vida de cada um. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Vamos iniciar aqui a mensagem. Diga assim comigo: devo calcular, diga, os danos. Exatamente isso. Se as pessoas elas soubessem fazer conta, ainda estava falando isso num culto esses dias agora, se as pessoas elas soubessem fazer conta, alguém vai dizer: bispo, eu sei fazer. 2 mais 2 é 4, 10 mais 10 é 20, 2 vezes 2 é 4. Sabe, a falta das pessoas aprenderem a fazer conta na vida, que tem mensagens e mensagens, cultos e cultos aí no canal da Bispa, programas, ela falando a respeito das consequências. Se as pessoas soubessem fazer contas, elas calculariam que tipo de prejuízo, de danos, elas acabariam tendo na vida delas. Se uma pessoa, ela aprende com os erros dos outros, ela expressa, ela mostra um nível de sabedoria. Mas quando uma pessoa, ela não é capaz de aprender com os seus próprios erros, ela não é capaz de aprender com os exemplos de pessoas da sua própria família, exemplos de pessoas dentro da igreja, na Bíblia, principalmente. Porque se cada um de nós, antes de tomarmos qualquer decisão, nós parássemos e esgotasse tudo sobre a vida, sobre a história e sobre o resultado das escolhas que os homens da Bíblia, as pessoas que a Bíblia cita, o que aquilo acabou levando elas. Quando você estuda a história, por exemplo, de Adão, você vê que o Adão não pegou o fruto da árvore da ciência do bem e do mal na mão, ele não pegou, não foi ele que foi lá naquela árvore e pegou o fruto. Não foi ele que deu a alguém o fruto para comer. Ele não deu o fruto para ninguém comer, ele não pegou o fruto. Ele simplesmente, quando a Eva chegou até ele e deu a ele o fruto, e falou para ele comer do fruto, ele naquele momento simplesmente comeu. E quando Deus veio para falar, com quem que ele foi falar? Ele foi falar com Adão. Porque numa casa, um pai não vira para o filho e diz assim: meu filho, você pode me ensinar a liderar essa casa? Eu preciso aprender a guiar essa família, conduzir essa família. Não. Diga comigo, o pai. Diga, o pai é a autoridade. Diga, é a liderança. Diga, e toda liderança tem responsabilidades. Toda liderança tem responsabilidades.
Uma pessoa que ela tem responsabilidades, ela não pode pegar a responsabilidade dela e colocar na conta do outro. Ela precisa assumir a responsabilidade e dizer, se eu errei, eu errei. Se eu acertei, então vou trabalhar para continuar acertando. Mas se eu errei, então o que é que eu preciso estudar? É as decisões que eu vou tomar ou é as consequências que eu vou ter da decisão? As consequências. Ninguém vai conviver com as escolhas, as pessoas vão conviver com as consequências. Diga comigo, eu preciso aprender. Diga, estudar as consequências. Diga, antes de tomar qualquer decisão. Você consegue conviver com essas consequências? Se você disser, bispo, eu consigo conviver com essas consequências aqui. Se você consegue viver, então as escolhas, as decisões que você vai tomar são fáceis. Esse eu penso que é um dos maiores problemas de muitas pessoas. Elas se deixam levar pelo que estão sentindo. Elas, que eu vou ler já já, uma expressão assim que te estremece, mas hoje me estremece. Mas antes de sofrer uma libertação em Cristo, fazia parte da minha vida. E tem feito parte da vida de muitas pessoas. Saul usou a expressão para Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu tomei uma decisão estúpida. Eu ofereci o holocausto, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Não, eu estou falando dessa forma, não que ele estava dizendo de forma consciente que ele tinha errado. Na cabeça dele, a decisão que ele tinha tomado era mais correta, era mais certa. Eu até anotei algo aqui, repete comigo, você não conhece o que é errado até que o certo seja definido. Então vamos de novo, você não conhece o que é errado. Então, como é que eu vou saber o que é errado? Definindo na minha vida o que é certo. Como é que eu vou saber que o que eu estou sentindo, aquilo que está tentando me mover, a base de sentimentos, de emoções, como é que eu consigo discernir? Como é que eu consigo perceber? Como é que eu consigo entender que aquilo não vai ser bom para mim? A partir do momento que eu passo a saber o que é certo. E eu passo a saber o que é certo quando eu estudo a palavra, eu medito na palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo ou não? Quando é que eu sei que uma escolha vai ser estúpida, vai ser precipitada, vai ser inconsequente, vai me trazer danos, prejuízos? É quando eu estudo a palavra de Deus. Diga comigo, decisões dão à luz, diga, dão à luz as consequências. Então, se as minhas decisões vão dar à luz, vai gerar, vai provocar um tipo de consequência. Qual é a consequência? Qual é o resultado que eu e você queremos para a nossa vida? Resultados de bênçãos. Mas você vem em busca de um resultado para a tua vida de bênção, você vem em busca para a tua vida de um resultado de transformação, de mudança, mas você ainda não parou
para prestar atenção, para analisar, para estudar. Por que você faz o que você faz? Quantas vezes as pessoas elas querem fazer algo que não é para elas fazerem, que é um caso que a Bíblia cita, o caso de Uzias. Lembra quando ele já estava numa posição elevadíssima, ele tinha visto Deus abençoar ele assim de uma forma extraordinária, poderosa, gloriosa, sabe? Naquela época dele, na questão agrícola, ninguém tinha dado o resultado que ele tinha conseguido dar, e Deus o abençoou e o favoreceu. Tem essa expressão na Bíblia, de forma extraordinária. Foi algo assim extraordinário, fora do comum que Deus fez. Mas um belo dia, ele estava na posição de rei, ele queria fazer a função de sacerdote. Ele foi chamado para ser rei, ele foi chamado para liderar o povo, ele foi chamado para uma função, e ali ele decidiu que ele queria ser sacerdote. Ele queria entrar no templo do Senhor e atuar como um sacerdote. Quando Uzias, a Bíblia usa essa expressão, diga comigo, o orgulho de Uzias provocou a sua queda. Puxa vida. Gente, você já parou para pensar o tamanho do roubo que esse homem sofreu na vida dele? Você sabe o que é Deus traçar um destino para ele, para uma pessoa? Mas um destino assim, sabe? Um destino extraordinário, glorioso, abençoado. Ele estava tão bem, ele estava vivendo a vida dele assim, de uma forma tão maravilhosa. Ele vai e decide se tornar, ele quer atuar como um sacerdote. E ele achou que não tinha nada de errado naquilo. Sabe quando uma pessoa, você está falando com ela, filho, isso está errado. E ela está lá batendo assim, ó, batendo. Não, mas eu penso, é porque eu pensei, porque eu acho, porque eu não penso que está errado, que eu estou errado, que o que eu fiz está errado. Querido, você está querendo fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer isso. Você não tem que se meter nisso, você não tem que fazer isso. Então eu repito, você não conhece o que é errado até que o certo seja definido. E aí eu pergunto, eu já tenho tido entendimento à luz da palavra do que é o certo? Eu tenho entendido, eu tenho aprendido, eu tenho guardado comigo o que é o certo, eu carrego comigo o que é o certo, porque a verdade, ela se torna um escudo, ela se torna uma proteção. Diga comigo a verdade, diga, é uma proteção para a minha vida. A verdade é como uma proteção. E ela nos protege. A verdade nos protege. Querido, você quer estar livre de qualquer tipo de dano, perdas, prejuízo? Você quer estar livre, sabe? Você quer realmente viver essa vida sem que o mundo aí fora, o pecado, aquela velha vida que você viveu e que às vezes você tem pavor? Tem gente, eu até ainda notei isso aqui, tem gente que se ele começar a meditar na vida dele, ele tem horror, ele tem vergonha,
Ele tem horror à memória do que ele já fez, das decisões que tomou, das escolhas que fez. Você sabe o que é uma pessoa? Se ela parar um tico e ela começar a pensar no que é que ela já fez, graças a Deus que estamos na graça e que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, é verdade ou não é? Mas quando ela para, se ela já não tivesse livrado da culpa, ela começa a lembrar, ela começa a se apavorar. Porque ela começa já a pensar, meu Deus, será que eu não vou voltar a repetir esse erro, não? Será que esse leão não vai acabar saindo da jaula, não? Será que uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu não vou voltar a repetir essa mesma atitude, esse mesmo comportamento, eu não vou voltar a repetir esse mesmo erro? Meu Deus, que miserável homem eu sou, Senhor! Porque o que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu tenho que fazer, eu não faço, Senhor. Oh, que homem miserável que eu sou, Jesus! Será que daqui a pouco, tem gente que é exatamente assim, eu não sei se eu vou casar de novo, não. Vai que eu caso. Eu não sei se eu vou voltar a estudar de novo, não. Eu não sei se eu vou voltar a fazer a obra de novo, não. Eu não sei se eu vou poder apoiar. Eu não sei se eu vou voltar para a igreja, não. Ela está dominada pela verdade da palavra ou ela está dominada pelo espírito da mentira? O que está dominando a vida dela? Para ela estar agindo assim? Pelo espírito da mentira. Ela está dominada por uma atuação maligna que está fazendo ela viver presa às coisas do passado. Diga comigo, eu preciso, diga me livrar de toda culpa, diga para que a autoridade, diga ela volte para a minha vida. Nós precisamos sermos homens e mulheres de autoridade. Nós precisamos sermos pessoas que vivemos a nossa vida com autoridade, que possamos levantar a cabeça e vivermos em paz, sem culpa, sem condenação. Mas se tem uma coisa que tem roubado a vida das pessoas, tira a unção, tira a autoridade, é uma consciência culpada. É uma pessoa que ainda, ela não tem paz na sua mente, ela não tem sossego, ela não tem tranquilidade. Ela está lá ainda, se culpando pelas escolhas que tomou, por decisões que tomou. Mas hoje eu preciso aprender a fazer o quê? Antes de tomar qualquer decisão, deixa eu estudar as consequências. Aonde essa escolha vai me levar, aonde essa decisão ela vai terminar, o que vai acontecer mais tarde comigo, o que é que pode vir sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não vou conviver com as decisões, eu vou conviver com as consequências. Se Abraão tivesse estudado as consequências, ele teria deitado com Agar? Ele teria deitado com Agar? Se Geazi tivesse estudado as consequências, ele teria corrido atrás de de conseguir alguma coisa com Naamã? Não, porque depois ele recebeu uma bela recompensa. Ele recebeu uma bela coroa. Uma coroa de lepra. A vida dele foi tomada de lepra.
Abraão ficou 13 anos da vida dele sem ouvir a voz, Deus voltando a falar com ele ali, se relacionando com ele. Abraão, meu filho. Se Esaú tivesse aguentado um tico mais, ainda que a barriga dele estava fazendo um nozinho assim, sabe? Fazendo um nó de doer, de tanto que ele diz que eu estou quase morrendo de fome. Do que me vale essa primogenitura? Depois, mais tarde, ele não chorou amargamente? Chorou ou não chorou? Será que valeu a pena naquele momento que ele estava sentindo vontade de algo, maldita vontade própria? Como as pessoas estragam a vida delas alimentando uma vontade própria. Eu quero, aí eu me entrego, eu quero isso, aí eu me jogo, eu me lanço, eu me derreto por aquilo, sabe? Eu faço qualquer coisa por aquilo, vale a pena? Será que vale a pena depois você ficar com a dor do arrependimento? Você quer saber o que é a dor do arrependimento? Vai com o grupo. Vai com o grupo do projeto Mudança de Vida Asilo. Vai lá. Vai falar com aqueles que têm um pouco ainda de consciência. Você quer saber sobre dor do arrependimento? Vai fazer parte do projeto do pessoal que entra muitas vezes dentro do presídio. Agora não se pode, mas vai lá, entra dentro de um, eu não me lembro agora, me fugiu os nomes dos setores dentro dos presídios. Entra lá dentro, pede para fazer uma visita para os presos, pergunta para aquelas pessoas que estão lá, infelizmente, presas, pergunta para aqueles que estão dentro de um asilo e que ainda têm um pouco de consciência ainda, que têm um pouco de memória e conseguem lembrar de como viveram a vida. Aquilo ali é a pura dor do arrependimento. Amém? Por quê? Porque não estudaram as consequências. Eu tenho 100% de certeza que se Judas, ele tivesse estudado as consequências, ele não teria vendido o Senhor por 30 moedas de prata. Eu acredito que o próprio Geazi, se ele tivesse estudado as consequências, ele não teria corrido atrás do Naamã para ver se conseguia alguma coisa. Está cheio de pessoas tentando conseguir alguma coisa. Querido, você não tem que correr atrás de alguma coisa. Você tem que buscar a face do Senhor. Não é correr para ver se eu consigo alguma coisa, se eu acerto a minha vida. Eu vou fazer a obra de Deus para ver se Deus muda a minha vida. Não, intenções e motivações erradas precisam ser apuradas. Olha que coisa impressionante. Ontem a bispa trouxe uma palavra, e eu quero ler aqui essa passagem, 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Olha só. Saul era rei de Israel. Quem ia oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão ao Senhor para ir para a batalha era o sacerdote Samuel. Quando ele viu que o povo começou a se dispersar, ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão
E Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Saul tinha um hábito, você sabe qual que era? Saul não deixava os resultados da vida dele falar por ele. Saul era aquele tipo de pessoa que, para tentar convencer que ele fez certo, então ele sempre tentava sair na frente, porque quem tem que sair na frente são os nossos resultados. Não é as nossas palavras que tem que sair na frente. São os nossos resultados, os nossos frutos. Aí vem Saul para tentar ver se ele convencia Samuel, sai na frente, foi saudá-lo e perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, repete comigo, pensei. De novo, pensei. Ele disse que, e o pensamento dele estava certo ou estava errado? Estava certo ou estava errado? Então, eu vou parar um tico aqui, pensei. Espera aí. Preste atenção e aprenda algo. Pare de viver usando a expressão, é que eu pensei, é que eu imaginei, é que eu achei. Por que você tomou essa decisão? O que você fez? Não, é que eu pensei. Vou lembrar uma coisa. A alma é um território que precisa ser conquistado. E toda vez que nós falamos da alma, diga comigo, nós estamos falando do quê? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do quê, gente? Da mente. Fala mente. Intelecto. Diga mente. Raciocínio. Então, peraí. Se o que eu estou pensando não está alinhado com o que a palavra me fala, se o que eu estou aqui matutando aqui, imaginando aqui, não bate com o que Deus me mandou fazer, então, cuidado que quem está te sabotando pode ser os teus próprios pensamentos, porque muitas vezes eles estão sendo pensamentos errados, emotivos, emocionais, pensamentos que estão se baseando numa lógica, num raciocínio, numa coisa que eu acho que é de Deus, mas é da minha cabeça, é da minha mente, é da minha emoção, de algo que eu estava sentindo. E quem é que trabalha com sentimentos? Diga comigo, o diabo trabalha com sentimentos, com as emoções. Diga comigo, já Deus trabalha com a fé. Então, com o que o diabo trabalha? Satanás trabalha com o quê? Com emoções, sentimentos. O que é que Deus trabalha? Com a fé. Se eu paro e digo, pensei, no que você pensou, filho? Você pensou no que Deus pensa? Você pensou que a palavra mandou você pensar? Você alimenta os teus pensamentos com os pensamentos de Deus, com os pensamentos da palavra de Deus? Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me, primeiro pensou, depois sentiu. Primeiro pensou, depois sentiu. Primeiro pensou e depois sentiu. Mas peraí, o que ele pensou não estava totalmente relacionado ao que ele já estava sentindo? Claro, eu li para você. Quando ele começou a ver os soldados se dispersar,
que ele começou a ter? Medo, insegurança, receio, começou a se apavorar, começou a se afligir. Vai prestando atenção que, olha, nós já pregamos essa palavra várias vezes. Mas muitos ainda são escravos de sentimentos, de emoções, porque não param para estudar, para analisar. Espera aí, está errado isso aqui, está certo isso aqui, deixa eu ver, deixa eu prestar atenção. Deus faria o que eu estou fazendo, Deus tomaria a decisão que eu estou tomando. Qual foi a última palavra que Deus me deu? Eu estou ficando com ela ou não? Ou eu estou ficando com aquilo que eu estou pensando? Eu sou uma pessoa que passo por cima da minha consciência? Eu sou uma pessoa que passo por cima do que eu sei? Eu sou aquele tipo de pessoa inconsequente? Eu tomo uma decisão pelo que eu estou sentindo, no calor da emoção, no momento que eu estou alterado, no momento que eu estou vulnerável, e não me preocupo com as consequências? Eu sou esse tipo de pessoa? Eu sou aquele tipo de pessoa que, pelo que eu estou com vontade, eu cedo a minha vontade, eu alimento a minha vontade, eu mato a minha vontade com uma prática errada? Pensei, agora os filisteus me atacaram em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha na outra versão. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Repita comigo assim, forçado, pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelo quê, igreja? Forçado pelo quê que está escrito aí? Nós somos ensinados a sermos forçados pelo que é externo, ou nós somos ensinados a sermos dirigidos, conduzidos, ou vou usar essa expressão, forçado a fazer o que Deus me manda fazer? Eu sou ensinado a fazer o que Deus me manda fazer. As mudanças, elas não acontecem de fora para dentro, elas têm que acontecer de dentro para fora. Eu não tomo uma decisão pelo que eu estou vendo, não tomo uma decisão pelo que está acontecendo aqui. Eu não tomo uma decisão pelo calor da emoção, pelo momento que eu estou enfrentando. Eu tomo uma decisão pelo que eu sei que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer. O que acontece com muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus? Muitas pessoas ainda, elas fazem a obra não com um senso de missão, não porque realmente elas entenderam. Espera aí, qual que é o significado disso aqui? Qual que é o significado disso aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho uma farda? O que eu estou buscando atingir com o que eu estou fazendo no meu dia a dia? O que é o reino de Deus? O que é fazer a obra de Deus? O que é fazer parte de uma missão, de um projeto estrondoso e poderoso, que tem o poder, se todos nós agora sairmos daqui e pudermos entrar em qualquer hospital, movidos por uma fé viva, nós podemos orar por qualquer enfermo e eles serem curados? Podemos ou não podemos? Se eu ficar na porta de um hospital e eu estender as minhas mãos para aquele hospital, pessoas podem ser curadas mesmo sem eu tocar nelas ou não? Podem ou não podem? Eu posso orar aqui na igreja agora,
e começar a interceder pela vida de quem está precisando de ajuda. E essas pessoas, onde quer que elas estejam agora, a unção de Deus, o poder de Deus pode chegar lá? Pode ou não pode? Coisas grandiosas podem acontecer, mesmo eu estando distante daquele lugar? Pode ou não pode? Então, peraí. Se eu sei que o poder de Deus, ele é capaz de mudar qualquer coisa, será que eu não entendi ainda que a luta do diabo é lutar para tirar a minha unção, a minha autoridade? O poder que Cristo ele conquistou naquela cruz. Peraí, por que Cristo fez um sacrifício então tão grande naquela cruz? Por que Cristo então pagou um preço com a sua própria vida? Para quê? Para as pessoas viverem a vida delas, à base de emoções, de sentimentos, para que elas, forçados pelas circunstâncias, toda vez que eu sou forçado por um desejo, por uma vontade, por uma concupiscência, eu sou forçado por algo, então eu me entrego, porque eu fui forçado, eu me obriguei, eu me violentei, em outra tradução, porque eu fui forçado. Quem botou um revólver na tua cabeça para você fazer isso? Quem colocou uma arma na tua cabeça dizendo, eu vou estourar os seus miolos aqui agora, se você não fizer o que eu estou te mandando fazer? Não, o que as pessoas nos dias de hoje elas não querem, é o que aconteceu lá no jardim do Éden. Elas não querem assumir responsabilidades. Elas não querem se comprometer de verdade, elas querem a mudança, mas elas não querem mudar. A bispa falou uma coisa ontem que assim, é um culto que todo mundo que não ouviu tem que voltar, tem que ouvir, e quem já ouviu tem que voltar a ouvir de novo. A Bíblia fala que Saul foi ungido a rei e Davi foi ungido a rei. Diga comigo, os dois recebeu a mesma unção. A unção foi a mesma? Foi a mesma ou não foi? Por que o resultado final não foi igual? Por que o resultado final na vida dos dois, ou melhor, por que o resultado de Saul foi horrível e por que o resultado na vida de Davi? Como a bispa falava ontem, você sabe quem que depois de Jesus mais é citado na Bíblia? Davi. Mais de 900 vezes Davi ele é citado na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar e meditar nisso, estudar isso? Espera aí, por que Davi, o Senhor se refere a ele, fala dele, cita ele, usa ele como referência? Porque quando Deus buscou um homem segundo o seu coração, quando Deus estava à procura de alguém, o que é ter um coração segundo o coração de Deus? É uma pessoa que busca pensar como ele, agir como ele, decidir como ele. Uma pessoa que ela quer ser ele. Quem que você quer ser? Eu quero ser igual aquele jogador de futebol. Aí vai lá e faz aquele tupetão. Eu quero ser igual o artista tal. Porque eu quero ser igual aquele super-herói que tem aí, sabe? Eu quero ser igual ele. Eu quero ser... Qual que é a moda agora? Qual que é a moda? A moda agora é da dancinha. Eu quero me parecer com aquele povo. Eu quero aprender a dançar igual o povo está dançando. A moda é dançar agora. Então eu quero me parecer com ele. Vamos fazer um vídeo junto? Que maravilha. Vamos botar na nossa rede social? Qual que é a moda do momento, gente?
Olha as expressões. O que está pegando agora? O que está fervendo agora? O que está em alta agora? É assim ou não é? Isso é ser crente? Isso é ser cristão? Eu vou lá para o aplicativo do TikTok, sabe? E eu vou lá fazer carinhas e boquinhas, e eu vou fazer videozinhos engraçadinhos, sabe? E você diz que você tem senso de missão. Você diz que você entendeu o porquê que você foi chamado para a obra, para o reino de Deus. Esse está sendo o maior problema. As pessoas, elas estão colocando a mão delas no arado, sem saber o que elas estão fazendo, o que elas estão pegando para a própria vida delas. Fazer a obra de Deus, não existe nessa terra um projeto mais saudável, mais abençoado, mais poderoso do que fazer a obra de Deus. Nada abençoa mais a vida de uma pessoa que se transborda na obra de Deus. Não existe. Eu vejo dentro da igreja as pessoas mais abençoadas, que estão sempre testemunhando, contando suas bênçãos, são as pessoas que vêm e elas se derramam. Que coisa maravilhosa, o testemunho da senhora, a dona Cida do domingo, do Destinos Curados, eu não sei se ela sabe, mas o testemunho dela já impactou vidas. O testemunho dela já levou pessoas a tomar decisões, porque é exatamente isso, esse é o propósito. Eu quero me parecer tanto com Deus, eu quero ser tão semelhante a Deus, eu quero agradar tanto a Deus, que as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu resultado de vida, ele impacta tanto a vida das pessoas, ele move tantas pessoas, que as pessoas vão lá, elas repetem a tua boa escolha, e, consequentemente, elas são abençoadas como você foi abençoado. Está entendendo isso ou não? Eu lembrei de um versículo aqui agora, não tinha nem preparado ele. É que eu meditei nele esses dias atrás, que está aqui em Coríntios. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. Coríntios, eu vou ler o 10, que está escrito assim, ó, 10:33. Eu vou ler o 31 ao 33, depois o 11:1, ó. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, vamos juntos? Façam tudo para a glória de Deus. Então, o que eu fiz aqui agora é para a glória de Deus? Glorifica a Deus? Exalta o nome de Deus? Engrandece a Deus? E engrandece e o glorifica de tal forma que outras pessoas são edificadas por essa minha boa atitude? Você está entendendo isso ou não? O testemunho da senhora do Destinos Curados, do domingo, impactou vidas. Os outros testemunhos do Destinos Curados lá, do que Deus operou na vida delas, levou outras pessoas também a serem impactadas. Então qual que é o propósito? Que cada coisa que eu faça, glorifique a Deus, exalte o Senhor. E tem exaltado ou não? Por onde eu passo, eu estou dando um bom testemunho, eu estou passando a mensagem das boas novas, eu estou levando esperança para quem precisa, porque assim quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, eu já preguei essa palavra aqui no Projeto Casa Firme.
As mulheres que vão fazer a sopa hoje, vão fazer o alimento hoje para o trabalho do evangelismo noturno. Aquela sopa que elas vão preparar lá, aquela refeição que elas vão preparar lá para o pessoal de hoje à noite, o que elas estão fazendo lá, repete comigo, é para a glória de Deus. Se uma pessoa vem aqui agora, eu termino o culto, ela vem aqui agora e começa a varrer a igreja, ela está varrendo a igreja para a glória de quem? Ela vem passar um pano nessa cadeira que está aqui na igreja, que temos milhares aqui para passar. Se ela começa a passar, e ainda que ela esteja sozinha para fazer todo esse trabalho, ela está fazendo para quem? Ela está fazendo para a glória de Deus. Então qualquer coisa, querido, se é lá na tua casa, dá um trabalho, lavar roupa, passar roupa, lavar louça, fazer a limpeza da casa, fazer comida, fazer isso, fazer aquilo, tudo que você está fazendo é para a glória de Deus. Não, mas eu não penso, a Bíblia está dizendo, quer comais, bebais, assim quer vocês comam, bebam, isso aqui não é espiritual? Mas alguns tratam como não. Alguns tratam como não. Eu vou lá na cozinha agora da igreja tomar um café da manhã. A Bíblia está dizendo, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. O que representa qualquer outra coisa? O que está junto com qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Não é o que você faz para pecar, não é o que você faz para desagradar a Deus, é o que você faz, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus e nem para gregos, nem para, diga comigo, nem para a igreja de Deus. Não se tornem motivo de tropeço. O Saul, será que ele não estava percebendo que aquela conduta covarde dele estava influenciando os soldados dele a serem covardes também? Será que ele não estava percebendo isso? Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, diga comigo, mas o bem de muitos, para que sejam o quê, gente? Então, peraí, eu estou buscando fazer o que é certo, fazer o que é correto, eu estou lutando para fazer o bem a todos, eu estou lutando para transbordar na vida de todos, eu estou lutando, sabe, com toda a força da minha vida, porque qual é o meu propósito? O que é que eu quero atingir? Eu quero que todos sejam salvos. Para que sejam salvos, eu quero que você seja salvo. Olha para quem está do teu lado aí agora e fala assim para ele, eu quero que você seja salvo. Fala para ele, eu quero que você seja salvo em nome de Jesus. Você que está na internet aí, fala para quem está com você aí acompanhando a transmissão agora, eu quero que você seja salvo. Então o que eu estou fazendo aqui, a minha boa atitude, o meu bom comportamento, as minhas boas decisões, é para que você seja salvo, meu filho. E aí o Senhor completa, através do Paulo, dizendo, vamos juntos? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero que você imite a minha conduta. Qual que é o melhor exemplo, a melhor representação de Jesus Cristo? Olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Olha para as minhas decisões. Olha para as minhas escolhas. Vê se eu vou estar lá no meio de fofoca. Vê se eu vou estar lá no meio de diz que me diz. Vê se eu vou estar lá no meio, envolvido com as coisas deste mundo. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Eu imito a Cristo. Eu busco ser semelhante a Cristo. Eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser uma cópia de Cristo aqui. E eu quero que você, aqui ele está falando para os coríntios, e é o Senhor falando para nós nos dias de hoje. Eu quero que o que você está fazendo,
atinja um propósito. Eu quero que você atinja o propósito de salvar outras vidas. Você está entendendo isso ou não? Por que você está aqui? Por que Deus permitiu você vir para essa terra? Para você servir, para você ser um excelente servo, para você ser um excelente mordomo. E para você que está aqui me ouvindo aqui no culto, aqui em São Paulo, quem está me acompanhando pela internet aí agora, aonde você está fazendo a obra de Deus? Você está fazendo tudo para a glória de Deus ou para o homem ver? Você está buscando chamar a atenção de Deus ou do homem? Você realmente, tudo que você está fazendo porque você quer salvar almas? Eu estava vendo o trabalho que fizeram lá na casa de recuperação. A senhora se colocou à disposição de ir lá e levar uma equipe para poder fazer a unha das mulheres, fazer o cabelo das mulheres, fazer a massagem nelas. O que aquelas mulheres da casa de recuperação elas vão dar de presente para essas senhoras? Qual que é o presente? Qual é a recompensa que elas vão dar? Diga comigo, de mudança. A única que elas têm condição de dar é a mudança, é entregar a vida delas para o Senhor e seguir Jesus Cristo. E todas que foram lá ajudar, melhorar a unha dela, melhorar o cabelo dela, melhorar a estética dela, melhorar, sabe, o corpo dela, a coluna, tudo que pode melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? Aí eu pergunto para você que está aqui, o que você tem feito para melhorar a vida de outras pessoas? Você investe em pessoas? Você transborda na vida de pessoas? Você usa o que você sabe, você usa o seu talento, você usa o seu conhecimento, você faz uso da faculdade que você fez, você faz uso daquele curso que você fez, você faz uso do aprendizado que você teve numa empresa. Pergunta para os nossos internos, principalmente, pergunta para os que estão aqui há mais anos, há mais de 10 anos, 15 anos na igreja. Pergunta para esses que fazem a obra aí, se eles sabiam fazer há 15 anos atrás o que eles sabem fazer hoje. E pergunta para eles, aonde foi que eles aprenderam a fazer tudo que eles sabem fazer? Não foi lá fora, foi aqui dentro da igreja. Com alguém que empurra, alguém que diz vai, aprende, não aceita ficar sem saber, não aceita. Você tem que aprender a mexer, você tem que saber mexer, você tem que saber lidar, você tem que saber... Tem tanta coisa que a gente faz aqui na igreja. Às vezes, alguns profissionais chegam aqui e falam, nossa, mas como é que vocês sabem lidar com isso? Como é que vocês dão conta de mexer nisso? Como é que vocês aprenderam isso daqui? Ué, interesse, iniciativa, prestando atenção quando alguém está fazendo. Prestando atenção. Eu nunca me esqueço que quando eu aprendi a tocar teclado, porque no início... Quando eu comecei a fazer a obra, foi me dito, você precisa aprender a tocar teclado, você precisa aprender a tocar um instrumento, porque quem faz a obra de Deus precisa aprender a fazer um pouco de cada coisa. Não que ele necessariamente ele tem que atuar em todas as áreas, ele tem que atuar naquela que ele melhor realiza, mas no início você tem que aprender. E só de observar quem tocava o teclado, ali já era possível eu aprender como é que eu conseguia dar as notas certas, fazer um fundinho. E isso na época, eu acho que eu tinha o quê? 17 anos. Então, eu comecei o culto falando sobre nós fazermos cálculo, estudarmos as consequências. Se eu paro e eu começo a fazer cálculo, peraí, hoje é dia 10? 10 de junho? 10 ou 9 hoje? 10, né? 10 de junho? Praticamente aí, 5 meses e meio, estamos no mês que representa a metade do ano. Se você fizer um cálculo agora, o que você plantou esse ano? Quantas pessoas você ajudou esse ano?
Quantas pessoas você chamou para Cristo? Quantas pessoas você ganhou para o Senhor esse ano? Quantas pessoas você investiu esse ano? Quantas pessoas você ajudou a tornar a vida delas melhor? Na vida de quantas pessoas? Quantas pessoas você parou para conversar com elas, para gastar um tempo com elas? Quantas pessoas? Quantas vezes você se colocou realmente à disposição e falou, peraí, igual um casal na terça-feira chegou em mim e falou, bispo, eu estou indo lá na igreja de Santo André. A igreja acabou de abrir agora recente, e eu chego lá no pastor, eu viro para a pastora, e eu falo assim, pastora, fala para mim, o que é que a senhora está precisando aqui na igreja? Eu quero que a senhora fale o que a senhora está precisando na igreja, porque eu vou organizar e eu vou suprir o que a senhora está precisando. Não é ninguém que mandou ela fazer isso. Ela vem ouvindo a palavra e ela entendeu que já que ela está nesse lugar, então peraí, eu entrei nesse lugar, eu tenho que abençoar esse lugar. Sabe uma coisa que eu aprendi com a bispa? Diga comigo, todas as vezes que você entrar na igreja, diga uma oferta lá. Você sabe o que é deixar uma oferta? Não é só pegar um dinheiro e botar na arca. É você poder contribuir com algo, é você poder transbordar com algo. Você não quer sair por aquelas portas de mãos vazias. Mas para Deus poder te encher de bênçãos, deixar uma bênção na tua vida, primeiro você precisa dar, primeiro você precisa transbordar. Primeiro você precisa sair dessa sua zona de conforto e falar, não, eu tenho luz, e quem tem luz tem responsabilidade. Então eu posso fazer algo pela obra, eu posso ajudar, eu posso transbordar. Porque esse lugar, diga comigo, este lugar é uma boa terra. É uma boa terra. E quem planta uma boa semente numa boa terra, pode colher até quantas vezes mais? Então eu quero plantar. Eu quero plantar. Porque eu sei que aqui é uma boa terra. E eu sei que Deus vai me favorecer, vai me honrar, vai me abençoar, por eu plantar numa boa terra. Olha o propósito do apóstolo Paulo, eu nem tinha preparado isso aqui não. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem. Eu não estou focado em mim. Eu não estou vivendo de forma egoísta. Eu não estou preocupado em primeiro lugar com o meu bem-estar. Eu não estou aqui com a minha mente focada assim, sabe, eu preciso, sabe, fazer só por mim, eu que tenho que me preocupar. Sim, você tem que se preocupar por você, com a sua vida, mas ó o foco dele. Eu não estou procurando aqui o meu próprio bem em primeiro lugar. Eu entendi que a minha vida, esse transporte, esse corpo, ele está aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Cristo mudou a minha vida para que eu seja um canal. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você pega um canudinho, você bota ele no copo, você espera que o canudinho não esteja entupido. É ou não é? É verdade ou não é? Porque se o canudo está entupido, você vai dar a golada já sem canudo. É ou não é? Você vai virar o copo ali na hora. Para que serve um canudo entupido? Para que serve um canal, um cano? Um cano de PVC de 1 polegada? Tem tantos aí, que eu não me lembro agora. Entupido. Às vezes quando uma pia de uma cozinha entope, a gente fala, a cozinha não entupiu. Isso aqui é um custo de R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000 para um cara que acaba tendo que vir e desentupir aquilo. Custa caro. Para desentupir uma pia custa caro. Para desentupir um ralo custa caro. Então para que serve um crente que ele não se coloca como um canal para levar a unção e o poder de Deus para a vida das pessoas?
Para que serve? Se a unção de Deus ela não pode escorrer da minha cabeça para a minha barba, como diz a Bíblia em Salmos, a barba de Arão, se o óleo não escorre, ou seja, o óleo tem que escorrer pela minha cabeça, começa pela minha cabeça, começa por quem está aqui no altar, começa por quem é um líder, por quem tem essa responsabilidade. Se o óleo não pode escorrer pela minha cabeça para chegar na minha barba, como diz no livro de Salmos, a barba de Arão, o que isso quer dizer? Passa pelo líder e, consequentemente, vai passando pelos aspirantes, pelos evangelistas, pelos obreiros, pelos pastores. O óleo não está passando. A unção não está chegando. A vida das pessoas, elas não ficam melhores. Como que Deus vai poder fazer uma grande obra? Quem está entendendo isso? Não, diga comigo, eu não posso. Diga ser um canal que está entupido. Diga comigo, esse canal, diga, ele precisa fluir. Ou seja, a unção de Deus tem que fluir através da minha vida. Tem que chegar em outras vidas. Vidas têm que ser salvas através da minha vida. Esse é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Querido, se você está aqui, já extrapolei no horário aqui já. Se você está aqui e você não está com a missão, como Paulo, de salvar pessoas, de deixar a casa de Deus, a obra de Deus melhor, já vai atrás de uma funerária, meu filho, compra o caixão, já entra lá dentro e manda enterrar. É melhor você morrer. É verdade. Eu falo isso para quem faz a obra. Eu digo, você botou a mão no arado, você tem responsabilidade. Se você fizer a obra de Deus negligentemente, para de fazer a obra agora. Vai ser melhor para você. Como assim, bispo? Não, para de fazer agora. Eu sei que algumas pessoas, quando elas ouvem algumas coisas que às vezes eu falo, os bispos falam, alguns taxam como duro, como às vezes insensível, como talvez, não, é muito pesado esse seu modo, esse seu jeito de falar. Lá estou preocupado com o que as pessoas pensam. É melhor ela tomar um choque, um tranco aqui, ela ser chacoalhada aqui agora, para ser salva, para ser despertada e acordar, do que ela acordar no inferno. É ou não é? E lá está o Senhor cobrando o sangue dela de mim. Tem muita gente aí que só quer só assim, passar a mãozinha na cabeça. Eu vou falar de uma forma assim, só para passar a mãozinha na sua cabeça. Eu não vejo Deus ensinando isso na palavra. Eu vejo Deus ensinando na palavra que a disciplina que Ele usa para com a vida das pessoas é uma disciplina que é uma prova, que ela é uma prova de amor. Eu corrijo quem eu amo. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Ó Santo Deus, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Muito obrigado por esse momento de nós estarmos aqui. Muito obrigado, Deus, por cada mensagem que o Senhor tem nos dado. Eu peço, Senhor, que haja uma abertura mental, no entendimento, que haja uma clareza, que haja, meu Deus, uma compreensão daquilo que ainda não havia tido. E que essa pessoa pare para estudar, meu Pai, estude as consequências, faça cálculos, porque se nós aprendermos a fazer cálculos, nós vamos, Senhor, evitar danos e prejuízos. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, como eu li agora no final, o Paulo, Senhor, se preocupando em tudo que ele iria fazer. Vocês não comem, vocês não bebem, tudo que vocês estão fazendo para a glória de Deus. Comer, beber, não é menor, não é uma coisa pequena.
não é uma coisa desnecessária. Não trata como algo natural. Então quer comais, bebais, vocês fazendo qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam aquilo que vai glorificar a Deus. Faça com o propósito certo, com a intenção certa, com a motivação certa. Faça para que a tua vida possa impactar vidas. Faça para que a tua vida seja um instrumento de Deus para salvar almas. Você foi chamado para salvar almas. Você foi chamado para impactar vidas. Você foi chamado para mudar a mente dessas pessoas, para abrir os olhos dos cegos. Você foi chamado para ter uma vida completamente diferente. Foi para isso que você foi chamado. Eu fui chamado para isso, Senhor. Para abrir os olhos dos cegos, para dar clareza, para dar entendimento a essas pessoas. Então eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, nessa quinta-feira, Pai, nesse propósito do projeto Casa Firme, servos e discípulos, que, Senhor, essas mentes, as mentes dos nossos obreiros, as mentes dos nossos evangelistas, dos nossos aspirantes, que elas venham se abrir, meu Pai. E se eles precisam ser cristianizados de novo, se eles precisam voltar a serem reevangelizados de novo, meu Pai, serem convertidos, se eles precisam nascer de novo, então que essa obra aconteça, meu Pai. Eu te peço aqui nesta oração, que aconteça uma mudança, que ainda não aconteceu no nosso meio, que aconteça uma transformação, que ainda não aconteceu, e que todos cresçam, a começar por mim que estou aqui no altar. Me ajuda a crescer, Senhor. Me ajuda a te agradar, Senhor. Me ajuda a te honrar, Senhor. Me ajuda, meu Pai, fazer exatamente o que a tua palavra nos instrui. Me ajuda, ajuda o teu povo, ajuda cada pessoa, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de homens e mulheres, meu Pai, que amem verdadeiramente o Senhor, que não façam por fazer, que não tratem as coisas do Senhor de qualquer maneira, mas que todos tenham, meu Pai, um comportamento e uma atitude, Senhor, completamente diferente em nome de Jesus. É o que eu oro, é o que eu clamo, é o que eu peço. É o que eu te agradeço, Deus, que o Senhor continue falando a cada coração e abençoando cada vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.